Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop relacionado à advocacia da OAB. Meu nome é Roberto Rósio, para quem não nos conhece, né? E, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa em nome da nossa equipe aqui, pelo nosso atraso. Aqui em São Paulo a vida é uma loucura, hoje choveu, existe um caos aqui na cidade e, graças a Deus, nós chegamos, né? Porque existia a possibilidade de nós nem chegarmos, mas, graças a Deus, deu certo. Para você que clicou aí, está querendo ouvir a respeito da advocacia, hoje a gente vai conversar com a nossa equipe, falando com o professor Leone Pereira, com a professora Patrícia Vanzolini também. Nós vamos tratar basicamente de alguns aspectos da advocacia, né? Algumas coisas legais, algumas coisas que vocês precisam saber sobre a advocacia, mas é importante você saber também o que cada um faz, né? Por exemplo, eu sou procurador público aqui do metrô aqui de São Paulo e também advogo na área civil, mas a gente tem outras áreas e a gente vai querer conversar um pouquinho também com os outros professores. Professora Patrícia, vamos começar com a professora Patrícia. Boa noite, professora Patrícia. Boa noite, Beto. Boa noite, Leone. Boa noite a todos aqui os que estão nos assistindo, nos ouvindo. Tá verdinho? Agora Acho foi. que tá verdinho. Agora foi? Foi. Então agora foi. Boa noite. Agora um boa noite com som. Boa noite ao Leone, boa noite ao Boa noite, Beto. Pati. E boa noite a todos que clicaram aqui. É um prazer estar com vocês. E eu acho que eu sou aqui do trio, né? Talvez a parte que desperta mais questionamentos, mais dúvidas, né? É muito comum eu ouvir dos meus alunos aqui do Damásio ou da faculdade que penal é gostoso de estudar, mas que é ruim de trabalhar. E eu trabalho com penal desde que me formei, sou advogada criminalista, tenho meu escritório, nunca fiz outra coisa, nunca advoguei em outra área, sou mulher, que também é uma coisa que desperta muita dúvida, muita curiosidade, né? Como é que é uma mulher advogando no crime. E eu ouço Beto, muitas dúvidas. Eu acho que a advocacia criminal talvez seja a área que desperta mais indagações. Eu vou responder 3 perguntas que eu costumo ouvir muito dos meus alunos. A primeira pergunta é se eu não tenho medo. Muita gente perguntou se eu não tenho medo. Bom, de verdade, eu tenho medo de sair na rua aqui em São Paulo e pegar 2 horas de trânsito. Eu tenho medo disso. Medo de advogar? Nunca tive. Nunca tive nenhuma situação de ameaça, de constrangimento, de tensão. Nunca passei por nada disso. Acho até que... Eu vou falar uma coisa meio estranha, mas de todas as carreiras criminais, delegado, MP, magistratura, talvez a advocacia seja a que tem menos pressão, só menos perigosa, entre aspas, não é? Mas eu, de verdade, nunca senti nenhum tipo de constrangimento, de ameaça. O que eu acho é que quem vai advogar no crime tem que querer e gostar de experimentar uma realidade que não é a sua. Então, eu vou num presídio, eu vou numa delegacia, eu vejo uma pessoa que está presa num lugar que eu falo, será que eu sobreviveria nesse lugar? Será que eu conseguiria ficar 5 minutos trancada numa cela? Tem gente que não gosta disso, que não tem estômago. Eu adoro, porque assim é emocionante, são pessoas em situação limite. Então, uma coisa que me perguntam muito é se eu não tenho medo, Beto. A outra coisa que me perguntam bastante é se eu não tenho problemas de consciência. Né? Me perguntam assim, Patrícia, mas e como é que você faz para defender um estuprador? Como é que você faz para defender... Bom, primeira coisa é que eu vou ver se o estuprador é um estuprador mesmo, porque eu já tive mais de um caso lá no escritório de falsa denúncia, de alienação parental, de implantação de falsa memória em criança. E eu posso te afirmar que uma pessoa acusada injustamente de estupro, de um crime sexual, é a coisa mais triste do mundo. E mais assim, um dos processos que eu mais fiquei tensa de defender, porque eu sei que a vida do camarada estava na minha mão. Se ele fosse condenado, ele ia morrer. Mas a pessoa me pergunta, mas não, tá bom, Paty, nesse caso a pessoa era inocente. Como você faz para defender um culpado? Eu digo, olha, eu não defendo.
Eu não tenho obrigação de defender. Isso que eu gosto da advocacia criminal privada. Eu não sou uma defensora pública, então eu simplesmente escolho. Claro, eu defendo só gente que não fez nada, não. Eu defendo também pessoas que fizeram e pleiteio para elas uma pena mínima, um tratamento digno. Há muito o que fazer, mesmo pela uma pessoa que errou. Há muito o que fazer. Mas se é um caso que me agride, que me atinge, eu simplesmente não pego a causa. Eu digo, olha, não posso, estou ocupada, vou passar você para um colega e tchau e bênção. Então, se você quiser apostar na advocacia criminal, não fique com medo de ter que se violentar. Você nunca vai ter que se violentar. Se aquilo te agredir, você passa e olha, Beto e Léo, nunca passei fome, meu escritório vai muito bem, obrigada, e mesmo rejeitando um monte de casos, não deixa de me aparecer cliente. Então, sinceramente, eu nunca tive que violar minha consciência. E a última pergunta que me fazem é se é fácil começar a advocacia criminal. Aí eu acho que realmente existe uma certa razão. Eu acho que é muito mais fácil você começar, se você estiver começando, um escritório próprio, um escritório trabalhista ou civil. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque tem mais fatos trabalhistas e cíveis na sociedade do que fatos criminais, concorda? Todo mundo que está me assistindo trabalha, todo mundo nasce, morre, muitos casam. Poucos matam alguém. Então, tem menos gente cometendo crime, lógico. Se você disser, estou advogando no âmbito trabalhista, no dia seguinte, pode até não pagar, mas toda a tua família, cada um vai ter um caso. No âmbito criminal, talvez um primo, né? Talvez um amigo distante, não vai ter tanta gente. Então, é uma advocacia que eu acho que leva mais tempo para o escritório, digamos assim, pegar. Você tem que ter um certo fôlego e tem que ter uma certa insistência. E muitas vezes se associar a alguma pessoa do civil, do trabalhista, fazer uma dobradinha para aquilo sustentar um pouquinho até o criminal pegar. Mas na hora que pega, eu acho que vai de vento em popa. Hoje a gente tem muito crime econômico, hoje a gente tem muito crime empresarial, quer dizer, é um tipo de clientela também diferenciado, né, que eu trabalho. Enfim, então, eu acho que hoje há muito mercado. E é totalmente, digamos assim, possível, inclusive, se você é mulher, e eu sempre tive apenas, assim, eu acho que alegrias na advocacia criminal, e sendo mulher, nunca tive problema nenhum. Então, se é teu sonho, não deixe, né, passar, vem para a advocacia criminal, porque eu acho que é uma super carreira, super satisfatória. Dei aqui meu recadinho, falei tudo de uma vez, Beto, porque como a gente está com um tempo meio curto, claro. Daí vocês ficam mais livres, né? Porque eu acho que a advocacia criminal, como eu disse, aqui desperta mais curiosidade, né? Mas, com certeza, eu acho que aqui atrai maior interesse. Eu acho que é trabalhista. É verdade. Obrigado, Paty. Bom, ela deu alguns recados. É importante, depois, se a gente tiver tempo, a gente faz um debate aqui sobre algumas coisas importantes. Tenho algumas perguntas também para a Paty. Às vezes são as perguntas de vocês. Mas agora vamos ouvir do professor Leone Pereira como funciona essa advocacia trabalhista, né? Foi bem falada pela Patrícia, tudo bem? Não é tão bem falada pelos civilistas, tudo bem? Mas isso é uma brincadeira interna que a gente faz. Na prática mesmo, o aluno, o advogado sabe que quando ele precisa de clientes e precisa iniciar, ele não escolhe muito a área, né? Leone, o que você tem para falar, principalmente para o advogado que quer iniciar na área trabalhista e até mesmo para prosseguir, né? Para se especializar na área do trabalho? Boa noite, Beto. Boa noite, Paty. Boa noite a todos que nos assistem. A gente reitera aqui as desculpas, né, pelo atraso, estava um trânsito, a gente estava num evento também. Mas, olha, quem me acompanha sabe, eu tenho um amor pela área trabalhista, né, eu amo a área trabalhista. E, Beto, a advocacia trabalhista, ela vem me envolvendo cada vez mais. A gente veio até conversando, né, vindo para cá e tudo. E, da mesma forma que a Paty, graças a Deus, meu escritório ele só vem crescendo, né, ele começou aqui no centro de São Paulo e agora ele está na Paulista, né? E já vou responder a principal pergunta que hoje me faz, que é a questão da reforma trabalhista e a advocacia trabalhista. Mas o direito do trabalho, a área trabalhista, além de ser uma área muito próxima do nosso dia a dia, porque ou você trabalha, ou já trabalhou, ou tem alguém que trabalha, o direito do trabalho ele já começa dentro da nossa casa, com a diarista, com a doméstica, tem o porteiro do prédio. É um direito, é um ramo naturalmente conflituoso. Então, desde a sua origem, lá na Revolução Industrial, a primeira fase, é um direito que sempre vai ter problemas. Eu sempre falo em sala de aula, em palestras e para cliente.
Sempre o trabalhador acha que ganha pouco ou é lesado, e sempre o patrão acha que paga muito, ou seja, isso sempre vai existir. Então, é um ramo, é uma área que sempre vai ter problemas, sempre vai ter conflitos. E o porquê que eu estou falando isso? Agora, com a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, nós tivemos, Beto, Pati, uma redução média no Brasil de 40% das ações. Nossa. Em algumas localidades, até 70% das ações. Agora, de maio para cá, que a gente vem equilibrando novamente e vem aumentando o número de ações. E por que isso? Porque eles implementaram algo que realmente causou uma estranheza, mas hoje nós temos, os honorários advocatícios sucumbenciais. Né? Agora, o trabalhador, se a gente entra com uma ação e perde, se o pedido é julgado improcedente, a nossa parte vai ser condenada de 5% a 15% de honorários sucumbenciais. Além disso, hoje, para ser beneficiário da justiça gratuita, você tem que comprovar. Não basta mais você querer, você precisa comprovar. Então, é lógico que isso, inicialmente, inibiu o acesso do trabalhador. E a própria advocacia, e eu me incluo lá no escritório, a gente aplicava, eu confesso que eu também fazia um pouco, o indúbio pro juíza. Indúbio pro pede, porque você não tinha maiores consequências. Mas, desse recuo inicial, agora, a gente tem já uma retomada do número de ações, a gente está explicando que a sucumbência também é aplicável em desfavor da reclamada, isso é interessante, né? Porque a mídia também veiculou que a sucumbência só era aplicável em desfavor do reclamante. E não é verdade, porque se a reclamada perde, ela também vai ser condenada a pagar de 5% a 15%. Então, a advocacia trabalhista, ela tem esse grande desafio, e mesmo com a reforma, eu posso te garantir para você que assiste o nosso workshop, se você gosta da área trabalhista, como a Paty falou, tem que gostar, você tem que gostar da área, você tem que amar a área. Eu falo assim, Beto, Paty, não sei se vocês discordam de mim, assim, o dinheiro, o sucesso, o status, ele vem num segundo plano. Eu acho que quando você tem amor pela profissão, você gosta da profissão, você se dedica, quanto mais você se dedica, você vai ter um retorno em relação a isso. Né? Então, eu acho que o grande critério para você escolher a área é justamente esse amor, essa afinidade com essa área da advocacia. Eu posso lhe garantir que também esse assunto agora que é uma outra preocupação, não sei se está aí na sua pauta de perguntas, um outro medo que eu estou recebendo bastante. Ah, mas eu estou com medo de seguir a advocacia trabalhista, porque há um boato da Justiça Federal ser unificada à Justiça do Trabalho, com o número de ações. Alguns chegam até a dizer que ela será extinta, que vai ter agora só Justiça Comum Estadual Federal. Olha, esse assunto eu ouço há mais de 10 anos. Ontem mesmo estávamos conversando, eu, Pedro Sampaio, Márcio Calercio, isso não vai acontecer. É uma justiça especializada, com muitas ações, muitos conflitos. Então, é um medo que você não deve ter. É um medo que você deve afastar e, se é a sua área, você seguir. Agora, eu peço, por favor, você que assiste o nosso workshop, eu estou sentindo muito para você que está iniciando a carreira. Tenha um pouco de paciência no começo da sua carreira. Né? A gente estava até conversando, acho que a Paty também, o começo do escritório sempre é muito difícil. Porque na graduação, a gente não tem uma disciplina que eu defendo, que é, por exemplo, gestão de escritório. Como ter um escritório? Então, lá no meu, eu participei, até a minha esposa é minha sócia, tem outros sócios também, nós tivemos dúvidas como, por exemplo, qual é o nome que dá para o escritório? Aonde que a gente aluga a sala? Vai montar material do escritório? Como é que faz? Quem contrata? Precisa de site? Não precisa de site? E como você consegue captar clientes, angariar clientes diante de todo o nosso código de ética e disciplina? Sendo que na área trabalhista a gente disputa já com o sindicato. É verdade. A gente tem um grande problema que é assim, muitas vezes o trabalhador acabou de ser mandado embora, o pessoal do sindicato já liga. Olha, ficamos sabendo que você foi mandado embora, compareça aqui no sindicato para fazer uma prévia de cálculos e não sei o que lá. Ou seja, você tem essa sedução. Então, realmente, o desafio ele é muito grande. Mas uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, eu tento aplicar para vocês. Quanto melhor você fizer o seu trabalho, quanto mais você estudar, se dedicar. Hoje, tratar o cliente com uma forma próxima. Né? Eu falo, Paty, acho que você deve concordar comigo também, o Beto também. Eu errava no passado e aquilo que eu comecei a acertar com meus alunos, eu estou acertando com meus clientes. Eu acho que quanto mais próximo você tiver do seu cliente, inclusive informando o seu WhatsApp,
respondendo para ele, atendendo ele, o horário que for, como ele se sente mais assim, confiante no nosso trabalho. E quando a gente consegue ou não tem um resultado tão favorável, ele acaba indicando a gente. Então, Paty, eu estou tendo muito essa movimentação no escritório. Desde quando a gente começou a dar um atendimento mais próximo aos nossos clientes, a gente percebe como eles estão, veja, chatos, exigentes, é verdade, mas no final das contas, agradecidos, indicando outros clientes também. Então, eu acho que a gente está também numa mudança de paradigma da advocacia. Aquele advogado distante, com palavras difíceis, que não quer atender o cliente, que ele, a meu ver, está com os dias contados. Quanto mais próximo, tratar ele bem e ter essa paciência no começo, porque a gente tem uma característica que os nossos honorários contratuais, eles são ad êxito. A gente ganha no êxito. No Brasil, gira em torno de 15% a 30% do êxito. Aqui em São Paulo, 30% do êxito. E a gente tem também os sucumbenciais. Eu estava até te falando, né? No começo, Paty, a gente entra com a ação. Aí demorava para marcar audiência e etc. Até entrar, demorava. Então é por isso que o advogado trabalhista também fazia muito acordo e faz muito acordo. Porque é um dinheiro que entra, que também ajuda a pagar as contas. Então a entrada dos honorários sucumbenciais também vem contribuindo para que a gente mude um pouco esse cenário desse desespero pelo acordo para custear as despesas aí do escritório. Então eu posso te garantir, como a Paty falou, trabalhando direitinho, próximo ao cliente, você sempre vai ter os seus clientes, o seu escritório sempre vai rodar. E uma pergunta também que muito me fazem: mas não dá peso na consciência advogar para a empresa? Lá a gente faz mais reclamante, mas a gente tem também muitas empresas. Olha, hoje eu resolvo isso com muita tranquilidade, porque a gente atua conforme a lei, conforme o direito, conforme o ordenamento jurídico. E eu sempre falo para você, tire duas premissas da área trabalhista: que o trabalhador é sempre bonzinho e que a empresa é sempre vilã. Acho que a Paty deve ter o mesmo problema em relação ao crime, né? Você tem, lógico, muito trabalhador que é precarizado, que é lesado, é verdade, mas você tem também muito reclamante profissional. Como você tem muita empresa que precariza direitos, etc., mas muito empregador tomador que, inclusive, foi trabalhador e montou o seu negócio. Sim. E ele teve uma dificuldade, tomou uma ação trabalhista e a gente precisa fazer a defesa dele conforme a lei, conforme o direito. Então, hoje, Paty, a minha consciência é muito tranquila lá no escritório de fazer a melhor defesa para a empresa, conforme o direito, até mesmo numa total improcedência. Você está prejudicando o trabalhador. De forma nenhuma. Muitas vezes ele faz pedido sem ter razão e, infelizmente, se ele faz o pedido e não conseguiu provar, a culpa não é minha. É questão de ônus da prova, não convenceu o magistrado e o pedido foi julgado improcedente. Eu acho que eu já falei demais, né, Beto? Mas não sei se tem mais alguma pergunta. A gente fica sempre à disposição, mas estamos aqui com o maior prazer. Legal. Bom, a gente teve agora as primeiras explicações, né, da Paty, do Leone. Eu vou falar um pouquinho também do como é o trabalho da advocacia civil, né? Como é que funciona a advocacia civil? Como a Paty falou, normalmente os problemas familiares, eles vêm com relação a trabalhista e parte civil. E a parte civil é muito ampla, né? Quando a gente fala civil, advocacia civil, o que você coloca lá dentro? Você coloca lá dentro administrativo, constitucional, empresarial, né? Família, consumidor. Então, tudo isso a gente está acostumado com a advocacia civil. Então, o que normalmente acontece? Quando a gente vê um escritório ali, a gente vê todas as áreas na placa do escritório, né? Aqueles escritóriozinhos lá de bairro, tal. Você enxerga lá área penal, área criminal, área civil, área trabalho, tal. E a gente pergunta, o que será que chega mais, né? Normalmente, a área civil tem os nossos fatos, né? Como a Paty falou, os problemas normalmente têm mais a ver com a área civil. Você sai de carro, bate o carro, está com problema civil, tudo bem? Atropelou alguém, bateu no poste, e assim vai. Como funciona mais ou menos essa advocacia? Essa advocacia, na verdade, eu costumo dizer que ela é a inicial.
Quando vocês pegam a OAB, suam, né? A gente brinca aqui. Na verdade, vocês se dedicam tanto para tirar a carteira da OAB, e aí a gente acaba ficando perdido quando a gente vai começar a advogar, né? Quantas vezes, e eu vou falar aqui por eles também, né? A gente recebe perguntas nas redes sociais de questões que os alunos estão se enfrentando. Né? Na prática, professor, eu estou aqui, eu estou quase chegando no tribunal, o que eu faço? Né? Ontem mesmo, eu conversei com um aluno que ele teve um problema, né, um problema absurdo dentro de uma ação, e eu falei para ele, vai falar com o desembargador. E ele foi aqui falar com o desembargador, veio me dar um abraço aqui no Damásio. Né? E o que acontece na prática? Como é que é a área civil? A área civil, eu acho que é legal, para você que está iniciando, começar com esses casos mais simples, né? Uns casos de juizado especial. É bem verdade que juizado especial a gente abandona depois de um tempo, né? Por quê? Porque não tem honorários, né? Enfim, mas voltando aqui. Por mais que os juizados sejam até mais rápidos, muitas vezes, a área civil demanda do advogado ser um pouquinho mais eclético. Porque, veja, o que pode chegar no seu escritório pode ser um problema tributário hoje, amanhã um problema de família, e depois multiplicam, né? E pior, o que a gente aprende na faculdade é sempre assim, né? A mãe doa para o filho. É possível a doação? Aí chega o cliente. Olha, o filho da amiga do meu vô, não é isso? Doou para a filha dela e agora eu recebi o bem. Eu posso receber? E aí você tem que destrinchar isso na prática, né? Então, o que normalmente a gente costuma dizer? Que a advocacia, ela costuma ser uma crescente. Os erros que você comete no começo não são os mesmos erros que você comete depois, né? Por exemplo, eu estava conversando com os alunos, com os alunos que acabaram virando advogado, né, tiraram a OAB, e eu falo para eles, olha, tem nuances da advocacia que vocês só aprendem na prática. Não tem livro algum. E eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu tive um problema um tempo atrás, e o meu chefe era muito mais experiente do que eu na advocacia civil. Aí eu falei com ele, eu falei assim, olha, estou com esse problema. Ele falou o seguinte, faz o seguinte, você elabora, já estava tudo bonito, estava em apelação. Elabora memoriais, vai despachar com os desembargadores. Depois de despachar, conversar com os desembargadores, você marca sua sustentação oral. E aí você fala assim, oi, quando é que eu aprendi que existia uma sustentação oral e como fazer? Como é que eu aprendi que eu tinha que despachar com o desembargador? Vejam, isso tudo é prática. Você vai cada vez melhorando na prática. E na área civil é assim também. Acho que também não é muito diferente com a advocacia trabalhista e penal, né? Você vai aprendendo com a prática como funciona a prática mesmo. O que você aprende no livro, basicamente, te ajuda a pensar, te ajuda a pelo menos, iniciar uma peça, mas a prática te dá muito mais vivência e até mesmo te ajuda para ganhar uma causa ou não. Né? O que é importante vocês saberem? Eu acho que eles concordam comigo. Primeira coisa, a gente tem que ser muito honesto com o nosso cliente. E a recíproca é muito verdadeira. Quando um cliente não é minimamente honesto com você, faz você passar vergonha na frente do juiz. Tudo bem? Muitas vezes isso vai acontecer e você até abandonar o caso. Renunciar ao caso, não tem jeito, né? O seu cliente falou uma coisa, chegou em juízo, falou outra, o que você faz? Né? Você pode até ser representado na OAB, às vezes, por ter demandado de uma forma por litigância de má-fé e tudo mais, né? Então é importante vocês saberem disso, honestidade com o cliente. Em segundo lugar, e aí isso é importante nós conversarmos aqui, porque nós estamos no Damásio, a gente tem que sempre se atualizar. Infelizmente, o que vocês aprenderam na faculdade não é mais hoje em dia. E não vai ser amanhã. Vocês tiveram um tipo de matéria, tiveram matéria atualizada, mas a jurisprudência muda. Às vezes, até mesmo a legislação mudou. Hoje, você precisa saber. E para isso, você precisa se atualizar. Fazer um curso de atualização, um curso de pós, né? Para quem já passou na OAB. Para quem está prestando a OAB, vejam, para vocês, os nossos cursos de OAB estão, assim, te oferecendo todas as condições para prestar a prova. Agora, para você que já prestou a OAB, como é que funciona a advocacia? Você precisa se especializar. Eu estou conversando aqui com professores que se especializaram na área deles. E eu digo uma coisa também, para vocês que querem entrar num escritório maior, vocês precisam ter um currículo melhor.
né? Falar uma outra língua ou ter uma outra especialização. E como funciona isso? Eu vou perguntar para eles, dentro da área penal, dentro da área trabalhista, depois eu falo da área civil, como funciona essa especialização em cada uma das áreas? Eu já digo de antemão, na área civil, a gente, há um tempo atrás, com a vigência do novo CPC, a gente mudou todo o nosso raciocínio. Na área trabalhista, a gente teve reforma também. E na área penal, pior ainda. Por quê? Nós estamos falando aqui, né, Paty, de área criminal, mas a gente está falando de todas as instâncias. Veja, do STF até o primeiro grau, né, e o STF muda a decisão de um dia para o outro. Né? Como é que funciona isso? Quais são os conselhos que você pode dar para quem está assistindo e está interessado em se especializar na área penal, enfim, ter alguma coisa, um diferencial no mercado? Quais são os conselhos assim? Bom, Beto, eu acho que primeiro de fato estudar. Eu recentemente atuei num caso, peguei o caso no meio de um colega e fiquei, e não é a primeira vez, viu? Isso acontece com relativa frequência. Comentei com os meus estagiários que tristeza que eu fiquei do nível da petição, de não saber o básico. Quer dizer, a gente deveria estar discutindo entre o advogado bom e o ótimo. E a gente está, enfim, discutindo pessoas que não têm conhecimentos muito básicos. Então, estudar é fundamental. Também estava discutindo isso com o meu sócio recentemente, e justamente eu estava reclamando disso, e ele falou, Patrícia, você é muito chata, todo mundo erra. Eu falei, não advogado criminalista. Se você vai operar a tua coluna, né, ele tem um problema ali na cervical, eu falei, se você vai operar a tua coluna, você não vai achar que tudo bem o médico errar se é AC5 ou AC3, né, na sua vértebra. Não. Ele não pode, tem profissão que não pode errar. Claro, a gente muitas vezes acaba cometendo equívocos, mas a gente tem que minimizar, usar o máximo e tratá-los com rigor. A gente tem que ser rigoroso quanto aos nossos sócios, associados, funcionários, colaboradores e quanto a nós mesmos. Eu, pessoalmente, sou super chata com todo mundo e principalmente comigo mesma. Né? Então, a gente tem que ter noção da responsabilidade que a gente tem e tem que estudar. E uma coisa que o Beto falou que eu acho brilhante é o seguinte, não só o que a gente aprendeu na faculdade não está mais em vigor, mesmo que em penal não tenha havido uma reforma tão global quanto houve em processo civil ou em direito do trabalho, mas muitas coisas mudam. Mas não é só isso. A maturidade com que a gente faz a faculdade é outra. A atenção, gente, de verdade, eu, depois da faculdade, se me lembrava de uma aula de penal, era muito. Entendeu? Estava mais interessada na festinha, no bar e etc. Você não tem nem maturidade, você tem 17, 18 anos, a gente faz faculdade muito cedo. Então, não é de se esperar que você saia da faculdade formado, nem do ponto de vista da prática, e mesmo do ponto de vista acadêmico. Né? Eu tenho um estagiário que entrou no escritório fazendo uma boa faculdade, mas sem saber nada de cálculo de prescrição. Porque deu azar de cair com um professor que não era tão bom nessa matéria, não ensinou, ele também não estava tão interessado assim. Então, às vezes eu fico com, digamos assim, com remorso de não ter feito a minha faculdade melhor. Eu fico pensando, nossa, se eu tivesse invertido, sabe? Se eu tivesse feito a faculdade... Hoje eu tenho dúvidas civis e trabalhistas que eu falo, eu queria... Puxa vida, se eu tivesse fazendo a graduação com a idade de maturidade que eu tenho agora, eu acho que aproveitaria muito mais. Mas é claro que você não vai fazer uma segunda graduação. Evidente, né? Você já fez a graduação em Direito, já é bacharel, já está advogando. Mas dar uma polida e uma aprimorada nesse conhecimento é fundamental. Eu diria que é essencial. Não dá para você se aventurar no mercado, não dá para você se aventurar com o seu cliente, pela vida dele, pela liberdade dele, sem estudar. Pense que a graduação é só o começo. E o que você pode estudar? Isso depende um pouco do perfil no qual você quer atuar, né? Se você quiser enveredar também por um perfil mais acadêmico, como é o meu caso, do Léo, que fizemos aí mestrado, doutorado, essa é uma linha. Se a tua intenção não é lecionar, nada disso, eu acho viável uma especialização, uma pós-lato sensu, mas pense que, de verdade,
tem que fazer, devia ser assim, essa educação continuada, você sai, devia ser que nem sabe o que é a residência da medicina. Não é? Na medicina, quantos anos são ao todo? 7, 8 anos? Eu, pessoalmente, acho que em direito devia ser isso. Você devia formar, passar na OAB, mas continuar estudando pelo menos 2 a 3 anos a área que você está especializado para se aprimorar. Devia ser uma condício sine qua non, eu acho. Então, esse aprimoramento é fundamental. E aí, como eu falei agora, eu acho que depende um pouco do teu foco. Você pode usar esse momento de se aprimorar exatamente para também enriquecer e rechear o seu currículo, procurando boas instituições, como o Damásio, com lastro no MEC, reconhecidas, de renome, né, que vão, inclusive, fazer, digamos assim, bonito no currículo na hora de você pleitear uma vaga num escritório e etc. Eu acho sempre interessante se especializar. Eu acho que a comparação com a medicina é muito feliz. Assim. Você pode ser um médico generalista? Pode. Você pode, inclusive, clinicar sem ter feito residência? Pode, mas ninguém confia num médico generalista. E eu acho que ninguém confia num advogado generalista também, pelo menos a partir de certo ponto da carreira. Então, é escolher aquela matéria na qual você vai ser realmente o melhor. E aí é interessante, inclusive, porque há nichos, né? Eu não sei em trabalhista, mas em penal você tem o penal econômico, por exemplo, que é um nicho interessante. Você tem o penal médico, né? Eu, pessoalmente, tenho muito amor por essa área, direito penal médico, e há no mercado especializações em direito penal médico, é uma área, direito penal internacional, você tem, né, esse tipo de nicho, no direito civil você tem direito desportivo, por exemplo, quer dizer, se você acaba tendo alguns nichos, e é sempre interessante você procurar um nicho, porque aí você se torna uma referência naquela área, um especialista naquele conhecimento que te destaca da massa, né, da multidão. Mas eu acho que seja como for, seja numa pós-lato sensu, numa especialização, num mestrado, num doutorado, numa pós mais específica ou numa pós mais genérica, continuar estudando é fundamental. Pense com toda humildade, tal como eu pensei depois da minha faculdade, pense, eu não sei nada, porque é verdade. É verdade, gente. A gente sai da faculdade sem saber nada. Não é pela falha da faculdade, como eu disse, pela própria imaturidade com que a gente faz a faculdade. Então, eu acho que esse estudo complementar é fundamental. Não sei na área de vocês como é que é, Léo? Paty, Beto, olha, eu repito, reitero que tudo que vem sendo falado, a gente faz a graduação, e eu acho que, Paty, não tem culpado e não tem culpado, né? Porque a gente não tem a maturidade necessária, o direito também envolve muito ser autodidata, acho que buscar o conhecimento. Você pode ter aula com o melhor professor do universo. Se você não ir lá, eu sempre falo, sentar a bunda, estudar, pesquisar, não vai adiantar. Mas eu acho que a gente tem o nosso tempo natural da vida para a gente ir também adquirindo maturidade, estudando, né? Então, eu gosto de falar sempre assim, porque eu já tive a minha fase de ser mais duro com o aluno e tudo mais. Deveria ter feito faculdade. Mas eu lembro também como é que eu fui, eu vim de outras áreas também, então a gente acaba falando... Eu acho que, como disse Chico Xavier, não dá para você voltar no passado e fazer um novo presente, mas dá para você começar um novo presente para construir um novo futuro. Então, eu acho que, se você daqui para frente falar, eu vou me dedicar e eu vou me especializar... O passado já foi, não tem o que fazer, já está lá atrás, acabou. Mas isso que o Beto falou, a Paty falou, fundamental. Você continuar estudando, você buscar uma especialização, você buscar um curso de atualização em prática. Veja, é natural você pensar, grandes escritórios vão exigir a faculdade X ou a pós, mas eu acho que mais importante que isso é você pôr na cabeça da necessidade de você continuar estudando. Então, para você que, por exemplo, passou no exame de ordem e caiu no mercado e você vai descobrir rapidamente que você não sabe nada, eu sempre brinco, a prova do exame de ordem pode ser a mais difícil do mundo. Não chega perto do caso do escritório, não chega perto, minimamente perto. A militância prática é muito mais complexa do que qualquer prova que você possa fazer. Eu já me deparei com cada coisa lá de... Você chega para o cliente e se fala, não, há controvérsia doutrinária, mas no fundo mesmo, nem você sabe direito aquilo, você vai pesquisar, porque realmente... E é isso que você falou, Beto. Na hora que ele começa a contar o caso,
você não tinha pensado da forma que é. Fala, meu Deus do céu, como é que a gente vai resolver isso, etc. Então, eu acho que continuar o aprimoramento, continuar estudando. Aqui no Damaso, por exemplo, o Damaso tem os cursos de pós-graduação em todas as áreas. Na área civil, na área penal, na área trabalhista. Nós somos professores e tudo mais. Além disso, nós temos nossos cursos de atualização e prática, que são cursos temáticos também em todas as áreas. Não adianta. O estudo, o aprimoramento constante é para a vida inteira. E eu acho que essa humildade, eu estava até falando com o Beto aqui antes de a gente entrar no ar, a gente também, né, Paty, por mais que a gente vai tendo experiência e tudo mais, a gente está sempre aprendendo, sempre estudando, sempre descobrindo. Eu acho que está aí a magia também, você ter essa humildade, e tendo essa humildade, que vai fazer com que você continue estudando, se aprimore, para que você realmente ganhe respeito do seu cliente e que ele te indique para uma outra pessoa. Então, veja, é unânime aqui, né? A necessidade da pessoa continuar estudando. E aqui o Damaso oferece todos esses cursos aí para que você possa atingir e conseguir esse aprimoramento profissional. Tudo isso que eles estão falando, e eu também concordo com eles, em busca do conhecimento maior dentro da sua área, tudo bem? É impressionante, por exemplo, quanto os alunos dizem que eles melhoram nas peças, e olha que era um curso de segunda fase, hein? Com um curso pequeno, só com aquele prazinho que ele tem, que ele acaba se dedicando mais. Imagina só você fazer uma pós-graduação ou até uma atualização em prática na sua área, tudo bem? E a gente estava até conversando no caminho aqui, é importante também que você tenha, junto com você, um time bom de professores e um nome por trás, tá certo? Por quê? Quando a gente trata de Damásio, você fala, poxa, Damásio, um curso que é tradicional, um curso que traz para as pessoas uma lembrança até mesmo do início dele, de quem é o fundador do curso, né? Então, é importante a gente saber sobre isso. É importante também dizer a verdade para vocês. No mercado, tem muito advogado ruim, tudo bem? Aliás, vamos ser sinceros, eu vou falar o inverso. Tem mais advogado ruim do que bom. Você conta nos dedos, nas áreas, quem são realmente os advogados bons. E eu vou falar para vocês, por exemplo, eu estagiei 4 anos com um juiz da Fazenda Pública. E ele, quando recebia a petição de certos escritórios, ele já dizia, esse é bom, deixa eu dar uma olhadinha. Opa, e se esse daqui é roleiro, ó, deixa esse daqui, eu já sei que não tem um fundamento e tal. Você acha que não é assim também que os juízes fazem com certos escritórios, com certos advogados, que eles já sabem que não tem tanto conhecimento, tanta técnica, né, dentro da nossa área? Então é importante que vocês se tornem, talvez não hoje, mas façam o caminho, tracem o caminho de vocês, para vocês chegarem justamente nesse nível. Falou, poxa, esse advogado é um advogado diligente, ele vai atrás. Eu tive a oportunidade, Paty e Leone, de conversar, eu fui despachar com um desembargador na semana retrasada, e ele falou assim para mim, olha, eu nunca teria o perfil de ser advogado. Falei, por quê? Olha, porque vocês vão atrás das coisas e até conseguir, tudo bem? Então, um bom advogado aqui, ele falou assim, é aquele advogado que está aqui na minha mesa me explicando o caso até mesmo para eu mudar meu entendimento. Então vejam, você não aprende isso. Você não aprende isso na faculdade, não tem livro sobre isso. Então, por isso que é legal você também estar no meio de bons professores. Às vezes surge um caso no seu escritório, até na sua vida, que você tira dúvida, oh, professor, tudo bem que dá vontade de cobrar honorários às vezes, né, de alguns alunos, mas tudo bem. Você pode tirar dúvida com eles, estar junto deles, né, mas se aprimorar, é isso que é interessante. Gente, outra coisa, uma grande vantagem de ser advogado. Aliás, 2 grandes vantagens. A primeira, a Paty até falou um pouquinho sobre isso, liberdade. Vamos supor o seguinte, você quer ser advogado e dar aula, vamos supor, dá para fazer. Ah, eu quero advogar, mas eu não quero... não estou brincando. Não quero advogar de sexta. Pronto, você não advoga de sexta. Vai para a praia de sexta, tudo bem? Então, não precisa bater cartão, não precisa prestar contas para ninguém, né? Em segundo lugar, importante também da advocacia, são os honorários, né? Muitas vezes, o advogado ganha muito mais que um juiz, que um promotor, que um defensor, que um procurador. E isso, às vezes, gera até uma ciumeira dentro da classe, né? Principalmente a classe da magistratura, tudo bem? Porque o juiz, quando tem que arbitrar honorários ali, olha, tem que suar para conseguir majorar esses honorários. Mas eu estou desabafando um pouco aqui, tá bom? Mas, enfim. Então,
o que é importante para vocês saberem também, que às vezes pingam honorários, surgem honorários que fazem a sua vida, que criam o seu patrimônio. Deu para entender? Então, se às vezes você tem dúvida, professor, eu não sei se vale a pena financeiramente, eu digo, vale. Talvez, como a Paty e o Leone falaram, no começo não seja o ideal, você talvez esteja vendendo o almoço para pagar a janta. Acontece com todo mundo aqui. Todo mundo levou cafezinho para o seu chefe, deu para entender? É normal isso daqui. Agora, a verdade é que se você persistir e se aprimorar, você consegue melhorar. Vamos lá. Em relação à área civil, a mesma coisa. Tem que estudar. Ninguém vai chamar você para estudar. Você vai ter que se preparar, tá bom? E tem que se preparar com as melhores armas que você tem. Aqui a gente te oferece isso. Vou fazer o seguinte. Como nós estamos terminando o nosso workshop, eu posso talvez pedir para cada um deixar um recado. Sei lá, se vocês quiserem, deixar um recado da sua área, ou até um recado importante para que vocês saibam como funciona a área. Um recado simples, um recado até mesmo animador, né? Porque tem muita gente, às vezes, está assistindo a gente, que está começando a advocacia e está desanimado. Está falando, olha, eu tentei dar uma animada agora com os honorários, tudo bem? Mas, às vezes, você precisa de alguma coisa específica da sua área, buscando até mesmo na área penal, na área do trabalho, na área civil, alguma coisa importante. Vamos lá? Vamos começar com a Paty? Paty, pode deixar as nossas últimas palavras aqui para todo mundo? Nossas últimas palavras. A advocacia criminal, gente, é uma área que muitas vezes é tratada com muito preconceito pela sociedade. Mas eu queria sempre lembrar para todo mundo que é uma área de fundamental importância, sobretudo em tempos em que os direitos e garantias fundamentais têm sido tão ameaçados, em que muitas vezes se atropela completamente a Constituição em busca de determinados pré-julgamentos que já foram feitos, e qualquer um pode estar no banco dos réus. Não existe vacina contra o banco dos réus. Eu um dia posso estar lá, você pode estar lá, o Beto pode estar lá e o Leone pode estar lá também. E se um dia esse dia chegar, todos nós vamos querer um bom advogado criminalista para nos defender. E existe uma história que, com certeza, o Beto conhece muito bem, que é a história da mulher adúltera, né? Uma história de um julgamento sumário, né? E uma execução ali, quase uma execução. E então, um advogado, o primeiro e maior, se colocou na frente da multidão que estava prestes a apedrejá-la e perguntou que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. Muitas vezes, nós, como advogados criminalistas, somos essa pessoa que coloca o nosso corpo e a nossa inteligência na frente da multidão para não deixar a multidão apedrejar uma pessoa, né? Não é para propiciar impunidade nem nada, mas para impedir que os inocentes sejam punidos injustamente e que os culpados sejam apedrejados e trucidados. Enfim, eles têm que pagar, mas têm que pagar de acordo com a lei, de acordo com a legalidade. Nós defendemos, antes de tudo, o direito, antes de defender o nosso cliente. Então, uma profissão que eu exerço com honra e paixão a cada dia, e se você sentir teu coração batendo forte por ela, venha que você vai ser muito bem-vindo, muito bem acolhido. Olá, Leone, últimas palavras. Olha, eu também tenho verdadeiro amor pela área trabalhista. A advocacia trabalhista, ela me envolve cada vez mais, ela me encanta cada vez mais com o que a gente vive lá no escritório e vem aprendendo os desafios. Para você que tem interesse pela área, mesmo com o preconceito que também tem com a área trabalhista, que é uma justiça de acordo, de pessoal que não estuda, que só faz acordo, que é o advogado com o terninho esquisito, a gravata, a combinação. A gente sabe que tudo isso eu ouço diariamente, o trabalhador que pede o FIGETS, o registro, o TIC, cesta base. Ou seja, são as piadas diárias. Ok, chega um momento que a gente leva na esportiva. Mas olha, eu não tenho o que reclamar. Como eu disse, a área trabalhista é uma área que parte de uma premissa básica. O conflito capital e trabalho sempre teve, tem e vai ter. Né? Até tem um livro, o Manifesto Comunista de Marx e Engels, de 1948, né, que procura demonstrar bem isso, quer dizer, é uma área naturalmente conflituosa. Então, sendo uma área naturalmente conflituosa, por mais que venha a reforma trabalhista, por mais que venha esse boato de que vai acabar o trabalho, isso não vai acontecer. E eu te peço mais uma vez, um pouquinho de paciência no começo da carreira, até para o seu escritório
ir pegando para que clientes indiquem outras pessoas. Sempre atue com ética, que tudo vai acontecer, vai dar certo, né? Eu já tenho vários ex-alunos que hoje já tem o seu escritório, já está bem, o escritório já está rodando, paga as suas contas, já tem a retirada e tudo mais. Então, que recado que eu quero dar para vocês? Sigam a sua área de vocação, a sua área de coração, se dediquem, estudem. Aqui no Damaso, buscando nossa pós-graduação ou nossos cursos de atualização, você vai ter aulas com professores altamente competentes, especializados, e uma instituição que tem 48 anos de tradição, então você vai encontrar os cursos que você quiser, a preparação que você quiser, e sempre atue com essa mente aberta, no sentido de continuar estudando e se aprimorando, e também enxergando isso que a Paty falou. Ela estava falando, ela me chamou a atenção de um detalhe lá no escritório, que eu não estava enxergando, e agora é aquela coisa, Beto, de sempre estar se reciclando, né? Agora, com a reforma trabalhista, está muito em alta a questão de mediação, arbitragem na área trabalhista, o que não era possível. Então, a gente já tem advogados já fazendo curso nesse sentido. Hoje, a gente está entrando em contato com um colega. A gente tem hoje o processo de homologação judicial de um acordo extrajudicial. Quer dizer, esse trato da mediação da arbitragem está cada vez mais em alta. E quantas reuniões eu fiz, que hoje eu me arrependo, mas agora eu me arrependo mais, porque a gente correu atrás. Vinha lá o cliente, contava o caso dele, etc. Então, doutor, eu tenho uma questão também de uma aposentadoria, de um benefício. Vocês pegam isso? Aí eu já identificava que era previdenciário e acabava indicando um outro colega. Hoje também o escritório já abriu um braço e a gente também começou a atuar na área previdenciária, que é uma área que tem muito diálogo com a área trabalhista. Mas veja, toda hora o escritório se dinamizando, você abrindo a cabeça, porque é aquela ideia, em vez de você indicar para o colega, por que você não senta a bunda, estuda e também pega? Veja, não vamos ser clínico geral, mas é possível também você pegar um direito penal econômico, um direito penal, você dá uma estudada e esse caso também ficar no escritório. Eu acho interessante sempre estar com essa mente aberta e um relacionamento próximo com o seu cliente. Bom, legal essas considerações da Paty, do Leone, e nas minhas últimas considerações, vão ser muito rápidas, eu queria que vocês entendessem o seguinte: quem nasceu para ser advogado sabe que não teria outro tipo de cargo, né? Quando você vê uma tese sua criada e acolhida pelo tribunal, e o seu cliente saindo vencedor daquela demanda, isso existe um sentimento que não dá para descrever, né, juridicamente falando. E quando a gente fala sobre isso, quando, por exemplo, o pessoal fala, a jurisprudência mudou. A jurisprudência mudou porque um advogado criou uma tese diferente e que o tribunal resolveu acolher a tese do advogado. Ou seja, a jurisprudência só muda se a gente tivesse poder de criação. Deu para entender? Então, por isso que é importante você se atualizar e se especializar, para você justamente criar essas teses. Eu vou dar também outro exemplo. Saiu hoje um acórdão do tribunal que acolheu uma tese minha. Sim, minha, assim, eu não vi nenhum livro, né? Eu pus lá, assim, eu joguei. E joguei no sentido de tinha sentido, né? E o tribunal acolheu, anulou uma sentença desfavorável para o meu cliente, tudo bem? Então, olha que legal. Então, é essa veia da advocacia. Gente, queria agradecer muito a presença de todos que assistiram aqui esse workshop. Muitas vezes, provavelmente ele vai ficar gravado, né, para quem quiser assistir. Então, se você estiver assistindo depois, gente, queremos deixar aqui para vocês o nosso abraço também, né? E agradecer o carinho que vocês tiveram pela gente, tanto ao vivo, né, ou se você está assistindo em reprise esse vídeo, tá bom? Grande abraço para vocês e podem perguntar para a gente, estamos abertos aí para qualquer tipo de dúvida, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.